Hey, pessoas! Fala, galera, beleza? Bora startar mais um episódio do Aperte Pausa, aquele momento que você para, respira e vem se conectar com a gente. É isso aí, gente. Estamos de volta em mais um episódio aqui no nosso cenário maravilhoso, que a gente tá muito feliz e tem várias coisas legais aqui pra vocês. E também legal são os nossos patrocinadores Fujioka, Altec em High Level. E você sabia que no site do Fujioka você consegue comprar em 10 vezes sem juros e ganha frete grátis? Isso é bom. Não, isso não é bom, não. Isso é maravilhoso. Ótimo. É ótimo. Então, você já leu o QR Code aqui ou vai lá no site www.fujioka.com.br e vai lá ver a variedade de produtos como esse aqui, ó. Vários acessórios, que inclusive tá na semana de Vai de Acessório, que é todo final do mês. O Fujioka lança a campanha Vai de Acessório, né? Então, ó, produtos como hub USB, cabos das mais variadas dos mais variados modelos, carregadores. Então vai lá no Fuji e garanta no Vai de Acessório até o final do mês. Então corre em todas as lojas físicas, beleza? Aproveite os preços, aproveite a oferta pra você tá dando aquela renovada aí nesses seus acessórios, né? Quem nunca aí passou um estresse com o cabo todo arrebentado no Fujioka, gente? Todo esse material aqui é maravilhoso. Esse aqui é da Green, né, meu bem? O Green. O Green é maravilhoso. Eu nem sou fã da Green, né? Porque tudo meu é da Green. Né? Imagina se fosse fã. Mas é sobre isso, e sabe o que é sobre isso também? O nosso entrevistado de hoje, gente, ele é talentosíssimo e ele veio, gente, com jogos, como vocês já devem ter visto aí na beiradinha aí do vídeo, né? Já tá exposto aqui na nossa mesa esse jogo maravilhoso, pois quem tá aqui com a gente é o Wanderson, mais conhecido como Valves, que é game designer, também é cofundador da Nat20 e faz um trabalho sensacional no cenário de board games, um fenômeno pelo país também, referência, e tá aqui com a gente hoje na Parte Pause. Bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, obrigado demais pelo convite e vamos ter uma conversa bem bacana. Bora falar de jogo, de board game. Eu acho bonita a palavra board game. Fala de novo, eu acho bonito seu sotaque baiano com goiano. Vai, fala aí pra gente. Board game. Oh, bonitinho demais, bonitinho, menino, né? É. Bonitinho. Mas é muito legal. Na hora que você chegou com as caixas, gente, ele chegou ali com os jogos, eu falei, meu Deus, tá pesado. Ele, não, tá maneirinho. Na hora que eu peguei o primeiro, eu falei, nossa, o primeiro aqui já tá pesado, gente, né? Que foi aquele ali. Mas como é que você começou, Wanderson, no mundo dos games? É desde criança que você sempre gostou? Sim, primeiro eu tenho que dizer que eu também gosto muito da palavra board game. Eu também acho super bonito. elegante. É elegante. Né? Não parece? É tipo experience. Não é só game, é board game. Exatamente. Experience. Exato. Então, assim, eu comecei desde pequeno, assim, eu acho que comigo é muito mais que eu gosto de criar. Então, jogos faz parte dessa expressão, assim, né? Essa expressão artística, mas eu era arquiteto, então eu gostava da criação arquitetônica, eu gostava de Você é formado em entender. arquitetura? Exatamente. Então, quando criança, eu já gostava de meio que inventar personagens. Então, assim, eu não tinha muito videogame, assim, na infância, então uma coisa que a gente fazia era desenhar os personagens, meio de ladinho, meio que sprite, assim, uns 8 anos de idade. Sim. Colocava no chão, juntava todos os meninos em volta e a gente meio que ficava brincando. Então, gamificava um pouco a brincadeira. A gente não ficava tanto com boneco, essas coisas, embora tinha, mas a gente tinha acessível. Sei lá, saiu o filme do X-Men, a gente desenhava o personagem e saía brincando. Você fazia o jogo ali na vida real. E aí, RPGs também, tinha os amigos faziam, a gente criava os personagenzinhos e tal. E depois eu comecei meio que a brincar com RPG Maker, então fazia jogos com meus irmãos, assim. Aí Isso meu irmão... você é criança? Isso, Quantos anos você tinha, cara? Acho que RPG Maker devia ter uns 12 anos. Nossa, então 13. desde novinho trabalhando com criatividade. E assim, era o que meio que ia fuçando. RPG Maker muito fácil, né? Sim. Assim e tal. Acho que até uns 15 anos eu tava brincando com isso aí. Eu lembro de ter feito um jogo de Cavaleiro Zodíaco que meu irmão adorou. Não tinha um sprite original ali dentro, assim, nada. Mas, assim, essas foram as experiências. Mas eu também mexi muito com música, então tinha banda. Então, o que dava pra mexer com essa parte de criatividade era algo, assim, que eu me colocava. Cara, então, é muito extenso, né? Criatividade. Exato, assim, tem várias áreas, né? Então, hoje, sei lá, se alguém me chama pra fazer um álbum, assim, eu já tô pulando junto, porque eu sou guitarrista. Então, fazer jogos, board game, digital, essas coisas, então meio que eu tô aí, né? Então, nesse sentido, assim, eu comecei muito cedo, mas é mais do que só jogos, é toda essa área de criação, de criatividade. Você, além dessa parte de criação, você sempre gostou de desenhar também? Sim, eu não desenhava
tão bacana assim, mas eu gosto de dizer que o ensino médio é meio que a cadeia, né? A prisão, assim, tem vários estereótipos ali dentro. Eu era o tatuador, assim, eu desenhava o pessoal, desenhava atrás da minha prova, ficava desenhando o tempo todo, fui mandado pra fora da sala por desenhar um Kamehameha e o meu professor achou que era um pouco fálico demais, então assim... O professor não gostou do Kamehameha? Não, ele achou muito fálico, assim, e aí acaba, exatamente, isso é uma situação real. Então assim, eu desenhava bastante, mas assim, no momento que eu entrei na faculdade de arquitetura, eu comecei a desenhar menos, era mais técnico, né, a produção, e aí acho que por volta, assim, da pandemia que eu voltei a desenhar. Então, assim, eu desenhava quando criança, eu não desenhava com estrutura, nem entendendo fundamentos, nem nada, era uma coisa mais livre, e aí depois eu comecei, assim, depois que eu fiz arquitetura, no finalzinho, assim, da pandemia, que eu comecei a desenhar mais, assim, técnico e tal. Nossa, na época que eu saí do ensino médio, eu acho que eu nunca contei isso pra ninguém, eu vou revelar aqui, porque ele é arquiteto. Eu fui fazer prova pra fazer arquitetura. Habilidades específicas, acho que chamava? Isso, e aí, na primeira parte da prova, tem que desenhar. E eles colocaram, eu nunca vou esquecer, colocaram uma cadeira, que uma coisa, gente, a gente desenhar anime. Uma coisa, a gente desenhar personagem. É verdade. De desenho e tudo mais, que eu sempre gostei de desenhar. E aí, eu tava em dúvida, saí do ensino médio, o que você vai fazer da vida? Eu não sei não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Saí do ensino médio em 2010, Mas 2011. a criatividade tava ali, ó. Mas tava ali. Pá, E aí, eu fui fazer pra arquitetura e direito. Sabe o que eu queria fazer da vida? Fazer direito. Aí eu pensei em fazer arquitetura em 2000, acho que é 2010, a gente nem lembra, tem tantos anos que eu já me formei. E aí colocaram uma cadeira e um cano no meio, assim, da cadeira. No meio, a gente em círculo, assim, em volta, e tinha que desenhar aquele negócio. Eu falei, oh, meu Deus, os bichinhos tá tão mais fácil de desenhar. Um Kamehameha tá mais de boa pra fazer. É bem gente, tranquilo. mas que negócio difícil, viu? E aí de cada ver um desenhava da sua perspectiva. Tá. Eu passei na primeira fase, mas eu desisti que eu não queria arquitetura, não. Achei difícil demais, matemática demais. Eu falei, não é pra mim. Mas eu desisti. Mas na minha vez, a gente desenhou uma cesta de fruta. Então, assim, eu preferia... Eu preferia ser o cano aí, assim. Você preferia cadeira com cano no passanela? Era melhor que a cadeira com um monte de fruta, né? Assim, era uma prova, tinha muito volume, né? Pra desenhar. Cara, e muita sombra, luz, né? Me bateu uma nostalgia aqui, porque quando eu tava no ensino médio, eu desenhava também no fundo dos cadernos. Aí! Sabe o que eu desenhava? Eu desenhava a logo das bandas que eu curtia. É mesmo? Inclusive, no fundo do caderno de desenho, que na época que tinha caligrafia e tal, tinha um caderno de desenho, né? Eu desenhei aquele álbum do Charlie Brown Jr., 100% Charlie Brown Jr., Abalando Sua Fábrica, que era uma caricatura dos músicos, né? Aí eu desenhei, né? Desenhei só lápis mesmo, e eu achei legal, velho. Só que depois eu só fui fazendo a logo também. Nossa, me bateu uma nostalgia. Acho que todo mundo desenhou alguma coisa. Sim, de alguma forma, né? Fiquei surpreso, porque especificamente logo, você já logo. tava bem, assim, design gráfico já. Sim. Já tava no marketing. Exatamente. E eu só desenhando os bonequinhos. Era o que eu fazia. Goku, Vegeta, essas coisas. Mas eu desenhava lá, assim. Nike. Eu olhava. E a gente lá, né? cara, vamos fazer o céu e o Gohan aqui, ó. E o cara na Adidas lá. Mas basicamente isso. Eu replicava logo, né? Eu não criava. Aí enfim, era legal. Mas pra você ter essa sua veia artística, então, desde novo, foi a partir disso que porque você se formou em arquitetura, né? E em que momento da sua vida você percebeu, não quero trabalhar mais com arquitetura, eu quero trabalhar desenvolvendo board games, eu quero trabalhar com cenários de jogos de alguma forma. Em que momento da sua vida que você decidiu fazer essa mudança? Eu acho que foi uma coisa do mundo meio me empurrando pra isso, assim. E as mudanças que a gente teve, sei lá, desde a pandemia, assim. Então, eu formei em arquitetura, tinha um escritório de arquitetura, mas eu sempre gostei da aula, assim. Então, é uma área que eu gosto muito. Então, acho que em 2016, 2016, se eu não me engano, eu passei para ser professor substituto na UFG de desenho técnico, né? Para geologia, produção e acho que era transportes. E aí, eu estava fazendo mestrado nessa época, então eu gostava mais do que ficar fazendo projeto. Embora eu gostava de fazer projeto, né? Mas, assim, essa parte de lidar tão comercial, com cliente, não era necessariamente o que eu queria. Eu gostava mais de aprender, Você não era muito comercial, né? Não era necessariamente assim. Tanto que no escritório, na época, meu sócio cuidava mais dessa parte e eu da criação, né? E aí, a pandemia veio, então ela mudou a dinâmica geral. Então, eu começava a dar... Eu tava dando aula na época na Fama, lá em Anápolis, eu morava lá. Então, assim, eu tava em casa. E aí, em casa há muito tempo, e tem um amigo meu que fez faculdade comigo, chama Rafael Loureiro, e ele, assim, ele sempre desenhou muito bem na faculdade. Inclusive, eu fui o primeiro a pedir uma commission para ele lá, que a gente
desenhou basicamente o Arqueiro Verde, só que azul. E aí, muito criativo, né? Caramba. Exatamente. E aí, assim, ele desenhou isso aí, só que ele gostava muito. Então, depois que ele formou, ele começou a seguir carreira nisso. E ele, hoje em dia, desenha pra Marvel. Então, assim, era um cara que tava muito acessível pra mim. Então, eu conversava com ele direto, tava lá conversando. Aí eu falava, cara, eu gosto de desenhar. Ele começou a me passar uns macetezinhos, aí eu fui pegando. Como eu sou da área acadêmica, eu sei estudar. Então, eu sabia como organizar uma cadeira de estudo, assim, sabe? Uma cadeia, né? De estudo. Então, eu estudei bastante na pandemia, desenhava, comecei com pixel art e tal. E aí foi progredindo, até que acho que em 2021 eu recebi uma mensagem do Guilherme, que é o meu sócio na NAT20, que ele pegou e falou assim, cara, eu tô fazendo um jogo, você tem vontade de olhar? Era uma coisa que eu já tinha recebido outros convites. Eu não sei porque ele escreveu muito bem a mensagem. Era esse jogo? É, o Desconfronto. Eu tô fazendo o jogo, meu irmão. É o seguinte. Ele chegou com a ideia mesmo. Aí eu falei, cara, vamos conversar. A gente entrou na chamada e ele me apresentou planilhas. Muitas planilhas muito bem feitas. Bem E organizado. aí eu falei assim, então ele sabe o que tá fazendo. Eu tô aprendendo a fazer o que eu faço, a gente pode juntar. E aí a gente juntou e começou. Então, de fato, lá pra 2021 que eu engatei, assim, mas antes eu já tava desenhando bastante, pegava muita commission, assim, fora de D&D, essas coisas, embora eu não entendia tão bem, eu já fazia. E aí, de fato, foi na pandemia. E aí, com esse processo, né, toda essa volta pra chegar na sua pergunta, eu comecei a sentir que valia a pena ficar mais na área de desenho do que ficar na área acadêmica, até por diversas questões políticas que aconteceu na pandemia, que meio que diminuiu um pouco o poder das faculdades, né? Então, valia mais a pena nesse sentido. Aí eu fui, assim, de uma vez. E aí eu comecei a fazer jogos para outras pessoas. E aí entrei no mercado de vez. E por falar nisso, temos aqui o Desconfronto. Que Vamos pegar esse que é o principal, né? Não, esse é o atual. Esse é o atual. O Desconfronto, isso é o que ele falou. Pode que pegar, o seu sócio entrou em contato com você já com a Exato. proposta. É pesado. Ele tá com insert de madeira da Bucaneiro. Faz o merchan aí pra Olha só, gente. Agora queremos saber o seguinte, né? Tá aqui o jogo da NAT20, Desconfronto. Conta aqui pra gente um pouco como surgiu o jogo, do que se trata, pra galera conhecer ainda mais. Gente, mas já adianto pra vocês, o jogo é pesado. É pesado. Vou colocar ele aqui. é pesado, inclusive, por causa da... Ele é pesado na história também? Ele é pesado na história também. Assim, o Desconfronto, ele foi o nosso primeiro projeto, né, de fato. Então, a gente meio que... no período da pandemia... Como eu falei, né, a gente começou a trabalhar junto e a gente decidiu fazer esse financiamento. Então, eu com ele, e aí ele tinha um mundo, que é o mundo de Semperterra, que ele tinha organizado. Isso aí, inclusive, esse é o mundo? Esse é um dos mapas locais. Dos mapas, tá né? de cabeça pra baixo. Aí... Agora... Isso aí é pra colocar as cartinhas em cima. E aí, assim, ele já tinha meio que esse mundo... Tá ótimo. Isso aí tá bem bacana. Esse mundo de Semperterra que é meio que um mundo de high fantasy, né? Onde a gente consegue colocar também várias questões da nossa realidade. Tem um pouco de Brasil aí, tem um pouco de América Latina, tem um pouco de questões, né, do imperialismo que a gente vive. Então vocês trouxeram muita história, Exato, geografia, vários elementos reais mesmo, e a cultura brasileira pra dentro do jogo. De alguma forma. Depende muito do local, porque a gente fez meio que desse modo. E aí ele é um jogo, é um card game com elementos de dungeon crawling, mas ele começou muito pequenininho. Ele tinha 150 cartas no início, 4 personagens, mas à medida que a gente começou o financiamento, o pessoal abraçou muito, mas muito mesmo. A gente teve uma estratégia bem bacana de ter muito contato com influenciadores pequenos, que aí comunicavam direto com a base dele, quem estava lá queria realmente estar lá. E aí a gente ganhou uma atração, assim, e com diversas metas estendidas, a gente foi aumentando o jogo, aumentando, e ele ficou de 150 cartas para 400. 400 cartas tem aqui dentro? 400 cartas, com 8 personagens. Por isso que é tão pesado. Vamos porque tem muita coisa. Vamos só pra galera entender aqui. Esse é o livro de regras, então esse aqui é o livro você de regras. vai explicar tudo. Aqui tem um mapa também, ó. Exato, tem um mapinha que aí. mais? Agora eu tô impressionada com o material, com a material. qualidade do Sim, material. a gente faz a produção na China, né, na Longpack, então é uma empresa que faz produção para alguns jogos grandes, o Gloomhaven, né, Frosthaven também, se não me engano. Essa parte aqui é o quê? Esses são os inventários que vem no jogo para você estar adicionando aos seus personagens, né? Beleza. Aí o livro de regras, esse aí é o playmat dos inimigos e do boss, que aí quando você chega no boss, você vai ter uma mecânica que vai combinar tudo que você aprendeu ao longo do jogo. Hein? Tá bem bacana, né? E esse foi o primeiro, você vai ficar... Então, esse aqui tem você vários vai ficar espantado aqui, com né? Breachers. Esses são os playmats dos personagens, né? São vários aqui, tem vários... Exatamente.
Cara, que massa. Isso. olha só. Nossa, olha que lindo. A Tainara, por exemplo, a gente fez baseado um pouco, né? É claro que é bem fantasia, mas nos povos originários carajás, assim. Essa E Tainara. também da experiência, exato, da experiência que eu tive de trabalhar no One, que é um jogo brasileiro digital, né? Do pessoal da Ludomance, que é o Sali, ele é de Santa Catarina, e aí eu trabalhei com eles como artista 2D, então a gente teve reuniões com lideranças indígenas, então eu aprendi bastante, né? Toda a equipe bastante dos povos originários. E aí a gente trouxe isso, né? Foi no mesmo período. Eu tava Tem fazendo muita esses dois história jogos. aqui, né? Tem bastante história, assim. Ele acaba que ele é um jogo que tem campanha, mas joga PVP. A gente fez, sei lá, uns 3, 4 torneios de PVP. Você joga solo, joga uma pessoa, joga 4, Esse joga aqui com fica 5. aqui, né? É. Aí são os locais, né? Pra inserir cada token. Tem os dadinhos. Deixa eu tem tentar os mostrar aqui, decks. meu bem, olha Sim. só. Vai lá. Tentar mostrar aqui, ó. Temos as cartas, né? No meio Isso. aqui. Cuidado. Temos vários dadinhos. É. Vou falar aqui no microfone que eu sou o cara que mais reclama da Ana não falar no microfone. Agora eu tô aqui, ó, falando aqui, ó. Aí vocês não ouvem, mas vamos lá. Explica pra gente aqui as cartas, né? Sim, esse é um 400 insert, né? cartas. 400 cartas. Posso pegar Esse é um aqui? insert, Eu vou pegar inclusive, essa primeira. Sim, pode. Na época saiu... lançamos com um RPG também, lançamos com deixa eu lembrar, tinha uma Big Box, que aí cabia isso daí, tinha uma caixa menor onde você colocava os itens a mais, tem mini de acrílico, tem mini 3D também dos personagens. Cara, que massa. Eu não tenho elas porque acabou esgotando mesmo, assim. E todos os personagens foram criação Todos sua. são criações nossas, assim. Eu sou o artista 2D do jogo. Eu criei junto com o Guilherme Hanisch, né? Então, assim, ele meio que montava a base do personagem, eu ia lá e trazia ele à vida. E aí, ele é um card game, então cada personagem tem o seu deck, é muito baseado, como eu falei, em Dungeons and Dragons. Então, você vai ter um clérigo, então você espera encontrar questões do clérigo, né? O tipo de defende mais, cura mais. E aí é isso. E aí ele é uma aventura nesse mundo e tal. O ciclo de jogo, você vai upando, você ganha especialidades, vai pegando armas e vai Entendi. fazendo isso tudo e andando no mundo, derrotando 4 entidades, depois acessa o boss, e é isso. Temos vários uma campanha dados grande. aqui. Explica pra gente sobre os dados e essas pecinhas São cosméticos, aqui, assim, você tem um dado, basicamente... com esse dado, você joga o jogo todo. Só que aí Ah, você vai ter dados entendi. específicos. Então, dependendo das suas habilidades, você vai ter mais ou menos dados. E aí Então você- cada dado tem um significado. basicamente, pra um... pela cor, esse aí é do Paladino, por Ah, exemplo. tá. Então, é isso aí, mas é o mesmo dado. No Breach já é diferente. Mas aí são dados cosméticos, né? Aí se você tá jogando de... É meio Power Ranger nesse sentido. Ah. Se você tá jogando de Bárbaro, é vermelho. Então tudo do Bárbaro é vermelho. E essas pecinhas... São os tokens, né? Tokens de condições, tokens que você vai Ah. utilizando ao longo do jogo, assim. Não sei se a câmera vai pegar, mas ó, tem vários desenhinhos. Isso. Vários desenhinhos aqui no jogo, ó. Vou falando... Olha, eu tô impressionada com a Né? qualidade do material. É muito bem feito. A gente esforça, viu? Por isso que vocês acaba que importa mesmo, É, né? a gente faz Porque isso. vocês se preocuparam com todos os detalhes do jogo. É. A partir do momento da entrega, realmente é um jogo que quando chega a gente já se impressiona com a Não, qualidade impressionado. do jogo. Na hora que você chegou, eu falei, caramba, a caixa mesmo, a qualidade de todo o Sim. material. E esses maiores... Esses aí são de turno, você vai entregando um pro outro e aí vai passando. Ah. Mas sobre a qualidade, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem como foco, por isso que a nossa produção, às vezes, ela é um pouco mais extensa do que outras produtoras indies do Brasil, porque a gente faz uma produção aos mínimos detalhes, faz update direto de partes visuais. Se você pega o Breachers que a gente financiou e o Breachers, que é esse aqui, como tá hoje, é diferente, o desconfronto nem se fala, assim, a caixinha dele era bem pequena, então... E aí, essa parte dos componentes é muito importante pra gente. A gente quer entregar algo que... o board game, ele tem isso, né? Sim. Ele vai ficar na sua estante, ele faz parte da decoração. Então, Sim. a gente Decoração, quer né? que ele seja algo muito bem feito em todas as etapas. Sim. Produção, Curiosidade, Eu arte uso, 2D, game eu uso os design. board games de decoração É, também, não. pra Sim. jogar e fica assim intacto. Eu falo pra minha Isso. filha, eu falo, não, chega perto. Tá O bom, pessoal do hobby, basicamente, muitas vezes não joga um jogo, já zera ele e deixa lá guardado. Uma curiosidade E aí aqui fica assim. que eu tenho, cara, sobre a criação dos personagens aqui, ó. Tem vários personagens, né? Sim. Você cria no papel primeiro e passa pro computador? Como que é a criação? Assim, eu acho que, por mais que eu faço capa, faço mapa, faço UI, essas coisas, o meu forte é character design.
Então é o que eu mais gosto de fazer, que veio desde quando eu era criança, que eu já desenhava muito personagem. Então, assim, depende muito. Às vezes eu entendo um personagem já na cabeça pelo que a gente precisa, né? E já passa Então, pra tela ali, né? Claro que eu estudei bastante narrativa, né? Como que funciona. E aí a gente vai tentando fazer com que o personagem muito expresse como ele é, a personalidade dele. Então vamos pegar o Isso exemplo. que eu tô falando. A gente tava falando aqui mais cedo que a gente precisa de personagens meio da Nanda da Pest Pause. Isso. E você vai colocar nossa personalidade. Essa é a ideia, Ai, né? adoro, porque ele já viu. Ah, Nanda é CQC. Ah, Nanda CQC, eu sou da Exatamente, o rapaz área da Tech, o TI Windows, aí, ó. da TI. Mas é isso. Se você pega, sei lá, vamos pegar pra ser algo que tá mais em voga, tipo One Piece. O que é One Piece, se não todo o character design de One Piece é uma demonstração de que é a personalidade do personagem. Então, muitas vezes, a criação do personagem, ela começa antes do primeiro esboço, né? É entender o que ele é Sim. e como ele se comporta e o que ele passa pro mundo, né? E aí, normalmente, eu faço computador, mas às vezes no tablet, às vezes no papel, então meio que varia, assim. Diversifica, né? Depende a criação. Depende do quanto eu tô cansado de estar dentro do meu Às- escritório. Aí eu pulo pra outras coisas. Às vezes o que então. tá na nossa frente, a gente chega ali no bloco de notas né? Nossa, como Mas eu você tenho um vê. processo. Eu tenho um amigo meu, que nem eu citei, o Rafael, e ele vai adorar depois ouvir esse episódio, tanto que eu citei ele. Mas ele, assim, tinha época que a gente tava conversando na pandemia que do nada ele tava na prancheta, assim, desenhando papel e depois usava uma maquininha pra passar por cima e assim, jamais. No tablet ou na minha mesa de desenho eu não fico diversificando tanto assim só porque eu enjoei, não. Mas tem artista que faz. Né? Então vai depender. E às vezes a criatividade ela vem também de forma repentina. Às vezes você tá no rolê com os amigos e vem uma ideia, vem algo louco, você costuma parar e já escrever e anotar em algum lugar? Sim. Onde quer que você esteja? Quando eu tava no primeiro período de faculdade, calouro, né? Eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci do Braulio. Eu acho que ele hoje em dia tá na PUC, do doutorado lá. Professor Braulio, que ele falou que criatividade é processo. E isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu trabalhava já com criatividade, desenhava antes. E eu entendi que é um processo. E às vezes esse processo, ele não é contínuo. Então, às vezes você está num lugar e tem uma ideia, mas é porque tem todo um processo de você ter guardado um espaço para aquela ideia florescer. Então, eu acredito muito que a pessoa que lida com criatividade também está esperando meio que o raio caia na garrafa, sabe? Tipo assim, fica esperando aquele momento específico onde vai dar aquela clareza, assim, sabe? Então, é um pouco de cada. Às vezes você está num lugar e alguma coisa te passa uma ideia, mas depende se você tá deixando espaço para as ideias respirarem, né? Então Entendi. tem muito. Porque Às vezes você precisa fazer comercial demais e aquilo é agora, 4 personagens. Tem que faz. entregar logo, É. não dá nem tempo nem de Sim. respirar. Quando você menos perceber, você já desenhou 4 personagens e você já entregou. Exato. Depende da pressão também. E eu Da lembro pressão, que né? A pressão também ajuda. e a gente até conversou um pouco nos bastidores sobre o processo desse primeiro jogo. Foi através de financiamento que Isso. vocês conseguiram? Sim, a gente faz financiamento coletivo, todos esses projetos nossos aí, a gente faz. Inclusive com esses dois aqui. Já vamos ver os Foi outros todos os dois. financiamentos. todos os financiamentos Primeiro foi coletivos. lançado esse. Isso. Ele esse fica foi o assim primeiro. mesmo, que eu não sei se eu fechei ele direito. Eu tô com dado aqui. Toda errada, gente. Eu tá toda... Você tá todo errado e Deixar tá eu ia ficar certa? aqui rodando isso aqui o tempo todo, então já. Mas E o segundo lançado foi esse? O segundo lançado foi esse. Esse Então, aqui. esse aqui a gente. Acho que. Eu posso estar errado nas datas, sou meio ruim de data. Mas a gente. Esse aqui a gente financiou em 2022. 2023 eu acho que a gente estava enviando, que chegou. Esse aqui a gente financiou em 2024. E aí a gente passou 2025 trabalhando nele, que é esse e a expansão dele, né? Que é o Blitz, é bem maior, Ele é bem maior, mais né? complexo. Aquele dali é um card game com um elemento de Dungeon Crawler. Esse aqui é um Dungeon Crawler mesmo, assim. Nossa, de ele você abrir os tilezinhos na mesa. E assim, ele tem muita coisa ver. mais, assim, vamos, por falta de um termo melhor, mais elegante, assim. Então, por exemplo, se você pegar, vai estar uma bagunça aí dentro, talvez. Nossa, eu Mas você acabei vai de- ver que o fundo... Ah, é porque você não viu as cartas. Tá bem né? organizado. Essa sensação é A boa, né? primeira camada é isso, assim, é porque a gente ainda tá Ó, mexendo. caralho. Olha aqui- só, esse é o manual. Aí precisamos esse- saber sobre como, Olha como o é o nome do manual. jogo. É Breachers, Breaches, Fendas Fendas e Sempre Eterna. de- Sempre Eterna é o nosso mundo, né? Breachers é porque a gente criou meio que... Sabe o Witcher? Sim. Que é meio que essa classe Adoro. de feiticeiros e tal, que vai lá e faz mata monstros. A gente fez os Breachers, que eles são esse grupo no dá uma mundo de olhada. Sempre Eterna que vai lá para essas fendas. Então, dados os eventos do desconfronto, começaram a surgir fendas no mundo. Que são essas rupturas. E essas rupturas surgem essas criaturas. Quando vocês criaram esse primeiro jogo de vocês já pensaram na continuidade? Ou A gente ela criou só um mundo. aconteceu? Vocês só criaram os mundos pra caso viesse essa continuidade? A gente
faz uma mescla entre um heavy world building, assim, que você tem meio que como é que são as entidades, mas um pouco de soft, que tem espaço para outras coisas. Então, esse aí, por exemplo, é o mapa do boss e a cidade dos Breachers. É desse tamanho mesmo? Ele abre? Tá? Não, é assim mesmo, né? Não, é dos dois lados mesmo. Ah, tá, é dos dois lados, beleza. Isso. É porque você vai usando a cidade dos Breachers até chegar no boss, aí depois tudo combina nele. Mas aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma coisa legal, ó. Nesse aqui a gente pode colocar foil, então as cartas estão com esse brilhinho aqui, ó. Que Ah, eu acho então, bonito. E isso foi uma meta estendida que a gente teve, que a gente conquistou com os nossos apoiadores. Os nossos apoiadores, eles são muito focados. Então, Até assim, em baixo relevo, né? exato. Cara, aqui, muito o foda. playmat, que vocês vão ver aqui, ó, ele é double layer. Então, aqui, ó. Então você tem... Nossa! O material é realmente Caramba! A gente nem gosta de coisa boa, né, meu bem? Imagina! Ele tá bem Não, bacana. e você quer que eu te dê uma notícia triste? Ah. Não tá vendendo mais, acabou. Não, Esse aqui a gente encerrou a venda, mas ainda tem pra vender, a gente vai abrir de novo, mas não tem mais expansão e o Desconfront já acabou também. Cara, então foi um sucesso de vendas. Mas, foi sim. Essa que é a questão, não é necessariamente de vendas, porque a gente faz financiamento coletivo, Sim. que era até o que você perguntou. Então a gente faz uma campanha. Hoje em dia a gente tem uma coisa bacana, que a gente tem vários apoiadores, então já tem uma base de pessoas nos nossos grupos, pelo menos 600, 700 pessoas. E aí a gente faz o financiamento, abre e coloca várias metas, e a nossa comunidade toda engaja para pegar essas metas. Porque a nossa comunidade sabe que essas metas dependem desse apoio financeiro. Porque, sei lá, a gente colocou como meta fazer double layer. Isso aqui tem um custo. Não é que não vai ter o playmat, mas vai ser um playmat que você coloca os tokens aqui em cima e tudo bem no local próprio. E aí a gente coloca lá, sei lá, 10 mil para fazer isso, porque é o preço do fornecedor. Aí a gente vai lá e faz junto. A gente fez uma meta de 50 mil reais para ter as mini 3D, que era para pagar o rapaz que ia fazer, a produção e tudo, e a gente bateu. Então, é meio que a gente vai fazendo a produção do jogo junto com os nossos apoiadores. E pra fazer um jogo desse completo, levou quanto tempo pra vocês fazerem ele? A gente teve um processo de montar ele e a ideia dele para o financiamento de uns 6 meses, e aí depois 1 ano trabalhando em cima dele o tempo todo, revisando, com playtest contínuo, com gente jogando. Muito complexo, né, cara, o processo de produção. É porque também tem muita arte, tem Muita muito coisa, elemento, né? então você pega os tiles tudo aqui e é um artista só, então eu acabo que tô fazendo mapas, Você tô que fazendo faz tudo. tudo. Toda essa Todo parte esse design visual. que nós estamos vendo aqui da parte visual foi você que desenhou. O meu sócio ajuda muito em certas diagramações, né? Então tem parte de organização, a parte de produção é toda ele que faz. Então, são 2 game design na Art20, o Guilherme é o game design principal, eu sou o game design auxiliar. Eu faço a arte 2 dele, faz a produção. Então, essa etapa da China toda ele que vai fazer. Então, são tarefas divididas. Mas E esses dadinhos... E é muita responsabilidade. Muita Olha responsabilidade. só que A gente faz aqui? bonito. Como Exatamente, aqui, ó, de magia. É aqui em cima, aí você vai colocando os status do personagem. E aqui você tem a vida, né? Aí você coloca aqui de ladinho, assim, exatamente. Só que isso aqui fica no roxo. E aí, o Breachers, e aí voltando pro foco da Fenda, essas Fendas, assim, ele é um dungeon crawler tradicional, que você vai estar andando no mundo, vai pegar armas, abrir baú, enfrentar ameaças. Só que a gente criou uma mecânica que é essas Fendas. Então, dependendo do local que você tá, pode abrir uma Fenda. E aí aqui começa a surgir monstro. E vai surgir. E aí, conforme vai abrindo esses locais, é quando a gente pega essas peças e vai encaixando no jogo. Uma na outra. Você tem a portinha aqui, você vai criando um mapa. Então a gente vai desbravando o mapa. Desbravando o mapa. E aí, é claro, tem um contador que tá por aí, também tá muito bacana, que ele vai dizer quantos turnos tem. Você pode diminuir ou aumentar, que é quando o boss chega. Então, dependendo do que você fizer, o boss te invoca pra sala dele. O boss é nível Souls-like? Ai, por aí. É mais difícil. Mas você tá preparado por causa eu vou de tudo estar que você preparado fez. e tudo, né? Os Pra primeiros bater do nele. boss tão embaixo, tá. Então você pode ver eles. É o que tá mais embaixo. Você sabe de uma tudo. coisa que eu acho muito interessante no board game? Porque, assim, um jogo de videogame, você tem a visualização ali em tempo real e tudo. Aqui você usa muita imaginação, né? Pra jogar, porque você vai passando aqui nos momentos do jogo aqui, mas você tem que usar a imaginação pra você meio que criar na sua cabeça o que tá acontecendo ali. É muito massa isso, cara. Ele vai auxiliar bastante o que tá acontecendo, mas essa parte de imersão que você tá Imersão, falando, isso. essa imersão de vocês colocar ali, eu acho que o board game faz isso muito bem, assim. Ele é, de certa forma, em grande parte, algo muito coletivo. Você tá jogando com outras pessoas. Então, um trabalho de design de um board game é você tentar fazer com que os processos que são inerentes, tipo diminuir vida, contador de turno, sejam
pelo menos intuitivos o suficiente para não atrapalhar a imersão. Entendi. Então esse é o trabalho. Também não tem patch de atualização, então você tem que fazer Sim. algo meio que fechado. Entendi. Né? Então, assim, ele tem isso. Eu gosto de jogar board game solo. Também. Solo? Eu jogo. Dá pra jogar solo? Dá pra jogar solo. Como que Esse aqui joga dá pra solo? jogar solo. Dá pra jogar sozinho? Como que Dá joga pra jogar solo? board game solo. Eu costumo jogar pra estudar, mais do que pra me divertir, assim, de fato. Mas tem como. Então, esse aqui se joga solo. Tem como jogar isso aqui solo? Tem, ele tem as regrinhas e tudo, você pode Cara. jogar na sua casa. E é claro, o jogo é seu, você pode mudar a regra à vontade. Entendi. Mas se você for seguir, você vai ter todo o desafio que você tem jogando com 4 sim. pessoas. Assim. Diversos jogos tem como jogar solo. Eu tava jogando Fate Forte, que é um jogo Sim. muito bom que saiu recentemente, no modo solo, pra treinar Entendi. e tal. Às vezes você joga um solo fake, assim, que você bota 2 jogadores, né? Entendi. Pra você jogar, mas esse tem um modo solo também. Assim. Entendi. E a gente tem uma assinatura mensal, que é o nosso clube de apoio, que é print and play pra você imprimir em casa e jogar solo. Ó, já E aí manda aí pode pra galera. jogar Fala de aqui dois. pra essa câmera aqui, ó. É onde o pessoal encontra. Pode falar aí. Sim, no Catarse a gente tem lá a nossa página onde tem os nossos financiamentos, né? Tem o Desconfronto, você pode olhar, o Late Pledge, você pode olhar. Mas a gente tem o nosso clube de apoio, atualmente está com o nome Masmorra de Sempre Eterna, a gente vai atualizar agora, que é o clube de apoio da Nat20, na qual você pode assinar, você recebe masmorras, jogos, cada 6 meses, em média, tá trocando, a gente já tá na aventura 4, e essa aventura é bem Darkest Dungeon, então tá bem bacana. E aí também a gente vai abrir para mentoria de game design, isso tudo. Você encontra lá no Catarse Masmorra de Sempre Eterna, lá na Nat20. E tá bem Aí, bacana, ó. a gente tem diversos apoiadores Legal, ali, cara. o pessoal fica mais próximo da gente. É meio que um Patreon. Uma comunidade. basicamente. Exatamente. Uma Como comunidade. foi pra vocês quando vocês criaram o primeiro jogo? Depois veio a continuação deles, esse sucesso que o jogo de vocês se transformou? Porque vocês venderam, né, 1000 unidades, Sim. não tem mais, não chore. Então a gente vai ficar de olho. Porque é sensacional, da qualidade do trabalho de vocês, não só gráfico, mas também construir toda uma história não é fácil. Construir toda uma narrativa, principalmente com a intenção de criar mundos. E vocês foram tão estratégicos, porque eu sinto como se eu estivesse jogando um jogo online, o fato de eu conseguir abrir os próprios mapas dentro do board games. Eu falo isso porque eu sou viciada em jogos online. Eu também era. E na hora que você começou a mostrar o fato de que conforme eu vou andando, eu estou descobrindo o mapa, eu consigo no board games, eu achei isso sensacional porque quebra muito a cabeça. É um A quebra-cabeça, gente faz muito né? no jogo, né? Quando a gente joga junto. Não, vamos destrinchar aqui, ver o que tem pra cá. Eu gosto de mapear um pouco. Depende da imersão que você quer que a pessoa jogue. Então, esse aqui você Mas tá mandando no legal. mundo, esse aqui tem inclusive um modo campanha que você tem o aplicativo pra te guiar, e aí você vai montando as Tem coisinhas. um aplicativo também? Tem um aplicativo que vai contar a história. Em vez de a gente ter uma parte que você ficar olhando, ele vai contando devagarzinho à medida que você vai fazendo as Esse aqui coisas. são os bonequinhos. E aí ele vai mostrar as salas, então ele vai te dizer ali à medida que você vai passando. Esses são as mini de acrílico. Mas aí você Cara, perguntou que assim, sensacional. se eu entendi bem essa pergunta, você quis dizer no sentido de como a gente ficou quando isso deu certo, né? feedback. Isso. Com isso deu certo. Eu acho que a gente lidou muito bem, porque a gente queria criar, assim, eu e meu sócio, ele é muito mais o board game que eu me tornei mais board game, né, então ele já chegou com isso. É uma coisa muito boa a gente saber que a gente pode criar, tem diversos desafios, mas a gente é muito exigente. Então, o desconfronto tem um certo abismo de design para esse aqui pela direção. Então, e o próximo que a gente vai fazer, que a gente já está organizando, e a gente quer fazer um pouquinho menor dessa vez, então a gente está organizando ainda, não vou falar muito sobre ele, mas é um jogo de vaza que você pode jogar de campanha um com o outro, para ser meio party game, você eu poder jogar, e vai ser bem legal esse aí. Massa, velho. A gente já tem pelo menos uns 4 projetos já organizados por causa do mundo, mas assim, o feedback foi muito bom. É muito recompensador quando você percebe que você pode estar criando, né? Que você pode estar fazendo isso aí, tem gente que está atrás. Mas eu acho que teve muita organização, mas também teve muita acreditar no que você está fazendo, é muito Sim. importante. Claro que existe toda uma materialidade. Então, se eu estivesse trabalhando, sei lá, numa escala 6x1, eu não teria a possibilidade que eu tinha de quando eu estava trabalhando em casa na pandemia, Sim. que eu era professor. Então, tem essa materialidade também que é muito importante. Então, assim, foi muito bom ver que as pessoas estão em volta, foi uma realidade muito diferente. Pra você ver, essas coisas não costumam meio que mexer comigo, que eu demorei acho que 1 ano e meio, de fato, não era a minha função, mas pra checar o que falavam da gente na Ludopédia, ou o que o pessoal postava, Entendi. ou vídeo do YouTube. Eu tava mais preocupado em fazer jogo, e criar, em conversar. Meu sócio que tava com Seu essa parte, foco ele fazia. tava na criação e você não via, por exemplo, eu quero almejar o sucesso. Não, você tava pensando assim, cara, eu quero fazer uma coisa legal, que as pessoas gostem, mas é porque eu tô gostando de fazer isso aqui, né? Cara,
isso é uma coisa que depende de cada um, mas assim, as pessoas que eu sou fã são os meus amigos, assim. Eu sou muito mais fã dos meus amigos Ai, que do que os bacana. caras grandão, assim. Então, tipo, a Michelle, por exemplo. Ah, a Michelle é maravilhosa. Michelle A Michelle, eu sou muito fã e falo pra ela, ela é a melhor de nós nessa produção, em organizar. Então, eu sou muito fã do meu sócio, assim. Então, tem até uma frase do Disco Elysium, que é um jogo muito bacana, que ele fala, são as pessoas mais corajosas e mais criativas que a gente tem em volta e às vezes a gente não olha, assim. Então, É verdade. meio que, como eu vejo eles fazendo, eu acho que é isso que a gente faz, sabe? Então, a gente tá sempre lutando pra criar essa coisa. Então, esse feedback geral que a gente teve foi muito recompensador em saber, ótimo, posso fazer mais disso, do que agora eu sou o cara. Entendi. Era muito mais, tipo, quer dizer que eu posso fazer mais outro, Sim. e aí eu posso fazer outro depois, e o pessoal vai ver, e a gente é conhecido por ser uma empresa indie que lida muito com o povo, né, os apoiadores, né, que realmente escuta eles. Então a gente tá realmente pegando feedback o tempo todo. O jogo tá aberto desde o primeiro dia. Então, assim, tá lá. Quem quiser jogar Breach, é só entrar na campanha, tem lá, você pode jogar no Tabletopia, assim. É bem tranquilo. Ó, vou dar uma ideia. Aham. Já vi aqui, já começou as ideias. Olha né? aí, Lá ó. vem. Cara, você precisa fazer os action figures dos personagens. Tem os modelos 3D já. Então, Já? assim, esse aqui tem Oh. pelo menos, acho que uns 30 bonequinho 3D dele. Ó, se eu pintar Não meu cabelo tá mais aí, mas lá- vai vir. mais avermelhado, dá pra fazer a ruiva. A intenção Muito era massa. meio que essa cor, assim. Porque é uma Eu forma só de... preciso tonalizar mais. Dá pra você fazer cosplay É uma forma de Akala renda também pra tranquilamente. vocês. Uma forma de renda também. É vocês terem os action figures pra vender mesmo nos Eu eventos e falo que tudo. eu É sou legal. viciada em Tem uma action figure. empresa- Quando eu gosto Sim. muito de um A jogo, eu gente gosto é, né? muito de ter. Tem uma empresa que eu não sou o melhor pra dizer o nome dela, porque eu não sou tão assim conhecedor, que acho que ela faz o... eu não vou conseguir dizer o nome assim de qual. Eu tenho o jogo lá, mas eu esqueci. Mas ela se especializou, isso foi até meu sócio tava me contando, se especializou em fazer action figure. Então, assim, o jogo é meio que desculpa pra vender os action figures, são muito bons, vem colorido, pintado e tal. Pois é, Na cara. nossa muito legal. altura, onde a gente tá por ser indie, né, e a gente trabalha muito com financiamento, e precisa Sim. ser algo que funciona pra gente, pra produzir e tal, a gente já conseguiu fazer mini 3D, e a gente tá com essa produção, tipo, a gente tá produzindo e vai entregar os 3D, então a gente já tá meio que fazendo um pouco disso. A gente tem algumas minis nossas do Desconfronto que foram pintadas, e era escala maior, ficou muito bonito. Mas assim, em série, acho que é uma coisa que a gente precisaria ver como que é o impacto industrial e como tirar esse financiamento. É verdade. Mas verdade. não deixa de estar fora do nosso radar, até porque tem case É muita disso, né? coisa pra fazer, né? São somos muitos dois, né? detalhes. Vocês são só dois, Sim. e mesmo sendo dois, vocês criaram jogos Mas de vamos sucesso. ser honestos. É dois, mas quando a gente vai começar a financiar, a gente entra em contato. Então, tem pessoas que ajudaram fazendo vídeo. E aí a gente tenta fazer, né, de modo que fique bom pra todo mundo, assim. Sim. Eu sou péssimo de nome, então não vou lembrar todo mundo, mas teve o pessoal que ajudou na parte de marketing, né? Teve pessoas que ajudaram na parte de design gráfico. E, inclusive, é o Renato, e ele fez um jogo muito bom. Que Renato- é Renato? do Atos Bucão, que Renato é lá do da Icarus? Meeple. Eu sou ruim de sobrenome, galera, mas ele é o Renato. Eu- É o Renato, ele fez o... Vocês vão achar facilmente. O Renato e o jogo do Atos Bucão, que faz a estética arquitetônica de ladrilhos de Brasília e outros lugares e tal. E aí ele ajudou também no design gráfico. Então, assim, são outras pessoas também, mas a parte mais central, assim, realmente é dois. Vocês dois, e a partir do momento que vai colocar a produção na prática, que aí vai procurando as pessoas pra elencarem pra fazer acontecer ali o restante. Mas a base, tudo, a construção, a ideia, o Isso. insight, o peso da responsabilidade Verdade. pertence a você e seu sócio. E lidar com a comunidade, lidar... Como que é lidar com a comunidade? É muito curioso, assim. Eu acho que depende muito. A gente passou, por exemplo, falando nessa temporalidade da pandemia pra cá, a gente passou por eleição sem ter nenhuma briga no nosso grupo. Que normalmente é tido que Não tem. teve briga na eleição? Não, nenhuma, assim, porque todo mundo meio que se respeita, todo mundo sabe a posição isso é política de todo ótimo. mundo, então é aberta a nossa posição política, não é nada assim, então tem de tudo no nosso grupo também, e aí, assim, é meio que você tá entendendo essas realidades, pessoas em diferentes regiões pensam diferentes e tal, mas uma coisa que é importante você tá vendo é que é muito fácil que uma coisa cresça de proporção, então é preciso você sempre estar de olho, né, porque é bom você estar sendo transparente, então você está dizendo como é que tá a produção, o que cada um está fazendo, as demandas. Então, assim, lidar com a comunidade depende muito de quão transparente você é com as informações que você tem. Financiamento precisa disso. Então, eu já participei de financiamento que demorou 2 anos entregar e eu não sabia de nada. E eu fiquei tipo assim, poxa, mas queria saber. E teve uns que demorou 6 meses e eu sabia a cada segundo.
Então, acho que depende da confiança que você tem e que a comunidade tem com você. No nosso caso, a gente é ruim de comunicação fora do nosso grupo. Então, a gente sempre chega e fala, pessoal, entre no nosso grupo do WhatsApp, tem um grupo só de notícias, e aí a gente coloca tudo. Chegou esse projeto agora, a gente manda vídeo, aí tá tudo lá mostrando os problemas, os pontos positivos, e é isso. Pra Assim. pegar o feedback também da Mas galera. pode crescer, às vezes, alguma coisa de proporção, outra assim, aí você vai lidando. Aí lida com cada situação. É, E esse... Sempre eterna, é assim que fala mesmo, né? Sempre eterna. Fogo Esse foi o último e gelo. lançado. isso, é. Olha, eu vou ser muito honesta, eu amo É a elementos. expansão. Aham. Eu sou apaixonada por elementos. Então, na hora que eu consegui ver o nome dos jogos e que eu vi fogo e gelo, gente, vou contar uma história pra vocês. Na época do Orkut, não tinha aquelas páginas que a gente tinha que escrever as histórias e tudo mais. É. Eu escrevi uma Você fazia? fanfic, eu Olha aí, fazia, Você gente. fazia? E se Fanfiqueira? chamava Fanfiqueira, gente. E aí eu escrevi histórias em comunidades Ah. do Orkut, porque eu jogava um RPG no Orkut. Ah, é claro. E aí eu escrevi uma história chamada 4 Elementos. Ai, gente, na época quando tinha Um boleto dia ela pra vai pagar, não contar aqui tinha. pra Mas- gente. Um dia eu Mas- conto, mas eu amava escrever histórias. Mas olha pra como você tá contando isso, com essa nostalgia, mas também Não, com essa e eu tô- porque alegria. eu tô vendo aqui Esse o que é o negócio de jogo. criar. Criar isso, criar né? é isso. Criar é isso. É Não, por se isso fosse que é colocar em diferente. prática lindo. toda É. ideia que a Ananda tem, Aí. mano, ela tava milionária, Ai, com Tenta colocar em certeza. prática a maioria delas, que já resolve bastante. Calma, gente, é muito trabalho. Já... Ó, isso aí. tem um Mas- negócio, tem uma história massa que eu vi da banda Fresno, né? Que o Lucas contou uma história que ele falou assim: entramos em um consenso na nossa banda. Se alguém jogar uma ideia, vai ter que ser feita. Aí, ó. Então, aí eles tiveram a ideia de produzir em um lugar totalmente isolado e tiveram que fazer. Aí, não, o que você acha de gravar um disco em um lugar bem longe, assim, levar a produção? Aí o Lucas virou e falou: putz, merda, vamos ter que fazer. E aí achei massa isso, cara, porque realmente, se você fosse colocar em prática toda ideia que você tem, É, exatamente. Né? Se a gente for colocar em Né? prática todas as ideias que a gente tem, a gente é falido assim na Arte 20. Então, assim. cara, só uma pergunta antes da gente mostrar isso aqui, que é uma curiosidade minha. Você é desenvolvedor de jogos, né? Todo esse tempo que você vem trabalhando com isso, qual foi o momento mais desafiador que você pensou em desistir em algum momento, ou que te fez até continuar? Tipo, às vezes a gente tem alguns desafios na nossa vida que fala, cara, eu vou passar por isso aqui e vou ser melhor. Teve algum momento assim, e qual foi esse momento? Como já tem, sei lá, se a gente for colocar desde 2021 para aí, tem uns 5 anos, eu acho que todo momento de fabricação é meio que um pesadelo em si mesmo, assim. De você ter que organizar os arquivos, e aí você tá mandando pra China, que no nosso caso a gente faz na Longpack, que eles são super solícitos, eles fazem... Mas assim, a gente fazer um protótipo, se a gente tá aqui no Brasil e faz, rapidamente chega pra gente. Na Sim. China vai demorar um mês. E aí, quando você já financiou e as pessoas estão hypadas, e faz sentido que elas estejam hypadas, porque o seu trabalho é hypar elas para que o financiamento aconteça. Então, você tem esse estilingue, assim, sabe? Você tem meio que essa mola. E aí, você precisa lidar com essa parte que param as coisas, e elas vão depender de produção na China, então você tem uma esteira de produção, que a gente entra no meio, que a gente não é uma empresa como a Gloomhaven, que vai fazer 10 mil unidades. Então, 1000 parece muito, mas na verdade Sim. é bem moderado, assim, bem conservador. Então, assim, essa etapa é a etapa que você vai ter mais problemas. Às vezes com a comunidade, mas não um problema de brigar, mas Sim. de você tá explicando, porque não é glamuroso. Falar assim, não, os arquivos de produção foram aceitos e estão assim, já vai entrar para a linha de produção. Beleza, eu sei que você vai fabricar isso aí, Sim. entrega ele. Então eu acho que esse é o momento que você entra, que você tem que ter mais cuidado, que aí não é necessariamente desistir, mas é que você tá numa parte menos legal. Tipo assim, é legal fazer personagem, é chato ficar lidando com documentação, aí tem importação, aí vai vir num container, ele tem que chegar aqui, aí depende de uma fila no porto sabe, do Rio de Janeiro. Então entra a parte técnica mesmo. Quando Então, foge essa parte das mãos de vocês, aí É. que é um desafio. criar né? é legal, a fabricar é difícil. Ah. Então, assim, essa que é a parte, né? Até vocês aqui, tipo, pensar a ideia, conversar é legal. Organizar o backstage de horário, de cenário é a parte que pega. No nosso caso, é numa escala meio que em outro continente, né? Acho Então, que é exatamente o que você falou, a parte de criar, a É. parte criativa, de pensar, fazer o esboço, é muito divertido, mas na hora de lidar com os outros processos pós essa parte da criação, Sim. realmente eu acho que ela chega a ser desafiadora, mas quando vem o resultado final, Isso. aí aquece o coração, né? Sim, e assim, como a gente é muito exigente, a gente tá sempre com outros planos, a gente gosta de criar, e eu e meu sócio damos muito bem nisso, assim, a gente
Acabou que foi usado muito de referência. A Meeple normalmente indica a gente para o pessoal que vai fazer financiamento falar com a gente. Então tem diversos financiamentos que aconteceram, conversou com a gente, o Catarse também faz. Então a gente fez até algumas consultorias com o Catarse para ver como é que ia ser o novo visual dele, essas coisas, assim. Então a gente é muito exigente. Esse jogo já tá chegando e a gente já tá pensando no outro. Então, assim, já tá demorando esse jogo tá na mão do pessoal, porque a gente já tá desenvolvendo, sei lá, mês que vem já começa a desenhar o outro novo. Então a gente já tá em outro momento. Então esse aí acaba que, como a gente tem um processo para fabricar, tá fabricando, saiu da nossa mão e tá criando outro. Então esse aqui já tá atrasado, gente, bora entregar logo. Então depende dos momentos, sabe? Ó, estamos falando muito de jogo. Vou dar uma ideia aqui. Antes da gente apresentar esse último aqui, que a galera vai ter que ficar até o final pra gente ver esse aqui. A gente vai pro nosso momento gameplay aqui no Aperte o Pause. Bora? Bora! Vamos lá. Já jogou Crash CTR? Crash Team Racing? Eu sei da existência dele, vamos dizer assim. Eu não joguei muito. Esse aqui é um jogo de corrida, mas você conhece o Crash Bandicoot do PlayStation 1? Sim, eu não sei da lore, eu não sei da história dele, mas eu lembro de ver ele assim, correndo e pegando coisas. É um jogo de corrida bem tranquilo mesmo, ali lembra um pouco também ali o Mario Kart. E aí eu já vou te passar o comando, porque você vai jogar contra o Eduardo. Já que você falou que você não tinha jogado e tudo mais, acho nada mais justo do que jogar com você. Por que comigo? Porque você é muito bom. Leia nas entrelinhas. Leia nas entrelinhas. Iniciante é pai, Iago. Eu sou O iniciante. bicho tá aqui desde o primeiro episódio. Poxa, Peraí, vocês costumam jogar esse? Direto? Varia. Esse tá no... Varia, uns vai pra Mortal Kombat, outros vai pra FIFA. Você joga FIFA? Não, eu não entendo nada de futebol. Ele tentou, eu tentei! Eu não entendo nada de futebol, assim, não. Ó, nesse aqui, o A, ele acelera, então eu sugiro que você não solte o A de forma nenhuma. Eu olho aqui, olho lá. Qual você acha mais fácil? Olha, a gente tem um monitor aqui. Aqui a gente coloca aqui né? por causa das câmeras, pra então a gente ficar de frente, O né? Eduardo vai arrumar, mas eu te passando as instruções. O A, ele acelera, não solte ele por nada. A letra B vai ter umas caixinhas de interrogação. Passa em cima da caixa, você aperta a letra B e você vai soltar os elementos que vai aparecer no canto superior do lado esquerdo. Aparece o elemento. Tá bom. Que é pra você acertar o coleguinha, são ferramentas que vai te ajudar. E o que pula, qual que é que eu tô acostumado com o PlayStation? Vamos trocar o controle, que aí você fica com o azulzinho. Tranquilo. Eu fico de lá. Ó, eu quero ficar com... Peraí, deixa eu ver se tem... Ó, você pode trocar lá, pega personagem. Isso, pode Qual trocar. que eu Embaixo, coloco? lá embaixo. Aí, personagens. Personagem, beleza. Eu aperto aqui. Cara, como eu só reconheço esse rapaz aqui, eu acho que eu vou com ele mesmo. Vou com esse aqui, hein? Só Gostei. reconheço ele. Gostei desse aqui, hein? É só Não sei nem- apertar o A. lá em cima, selecionar. apostas. Lá em cima, isso. Isso. Aí sim. Pronto. Vamos ver. Eduardo Headset contra Valves aqui no Aperte Pause Se jogando ligue mais CTR. uma derrota do Eduardo Headset. Não é possível. É possível, pode Seja acreditar. seja Pode gentil acreditar. Olha, a torcida aqui é contra mim, entendeu? Não é. Eu acho isso sacanagem. Não, mas pensa só, você é o nosso entrevistado, o nosso convidado. Eu acho que temos que torcer pro nosso Mas convidado. pensando que ele vai passar por isso várias vezes, a estima dele vai começar. Não é? Bahia do Crash. Vamos nesse primeiro mapa aqui, como você nunca jogou o jogo. Mas aí tá mais ou menos mostrando o mapa em si, né? Não, mas eu acho que eu vou pegar rápido. E agora vamos Eu também continuar. acho. Amor, você ajuda ele, que eu tenho que me Vamos lá, ajudar. hein? Tá bom. Agora acelerou, não solte o A por nada nesse mundo. Essas são as caixas. Precisa apertar. O B que solta essas caixas. Opa, por esquerda, agora passa em cima da rampa, pode pegar essa caixinha em cima, se Nossa, quiser. sacanagem. Não anda Se na algum dia água. alguém deixar pra mim. Não anda na água, que a água... Vamos ver. Ah, vamos ver se agora você consegue pegar uma caixa. Pegar! Ah, não, caiu! Tá tranquilo, tá tranquilo. Calma. Aperta o B. Vou na frente, eu tô em Eu oitavo, tô em é isso oitavo. mesmo? Pode apertar o B, aperta o B, aperta o B. Ixi, passou a caixa. Peraí, gente. Não, Calma. calma, só 3 voltas, dá tempo, tudo é possível. Nossa, aqui. perdi a caixa, Olha mano. só, vai pegar mais uma caixa e tem essas pistas no Aí, chão posso que te jogar aqui acelera. atrás. Essas pistas no Ah, chão. tá, beleza. Essas Agora... verdinhas passa por isso. Aperta o B. Isso, que Então já o vai B é o turbo, Não, o B solta o elemento das caixas que que você eu pegou. peguei. Eu não preciso apertar o B pra pegar a caixa. Não, não, não. Ah, o B ele então solta beleza. o elemento. Eu tô em segundo lugar, mas já eu tô no inferno. Já. Certeza. Agora aperta o B e isso aí você pode jogar em cima de alguém. Eu já tô em sexto, eu chamo isso vitória. Olha só, aperta o B, ó, cuidado pra não passar em cima dessas coisinhas, que a galera joga no chão mesmo. Passa isso, pega aí, vai ter um negócio verde no chão aí na sua frente. Nossa, velho, vai foder. Isso.
Olha só, já tá em quarto lugar, Eduardo Headset em segundo. Calma aí, que Tá achando que eu tô atrás dessa posição dele aí já tem uns 15 minutos. Peraí. Aperta o B. Pronto, te protegeu. Não passa na água, essa água te deixa lento. Cair pra sexta, aí é sacanagem. Não. O pior é que eu vi chegando e não tinha mais nada que eu podia fazer. Aê, esse é o relógio, esse atrasa todo mundo. Esse é o momento. Pega uma caixa. Esse é o momento. Aperta o B pra ver se solta mais rápido. Só assim pra eu ficar na frente, atrasando todo mundo. Os elementos das caixas estão aí mesmo. Quer ver? Pega mais uma. Pode apertar o B. Terceiro lugar, não perdi dessa quê? vez. Ó, em quinto lugar. Olha, não foi mal, O que isso não. diz de mim, da propaganda que fizeram de você? Não, mas calma. Não, tá Eu só tranquilo. fico em terceiro nesse mapa. Ah, então tá bom. Mas eu gostava de jogar Mario Kart, assim, essas coisas assim eu gostava. Juntava com os Joguinho de amigos e corrida. jogava, assim, Cara. é. Ah, mas jogou bem. Pra quem Jogou nunca bem, tinha jogou bem. jogado, Eu chegou em aceito quinto, todos os jogou elogios depois desse tranquilo. Não, mas jogou bem. Jogou bem. Mandou E o- bem. Sim. Geralmente eu chego sempre em oitavo, né, meu bem? Não, normalmente sempre. A gente Não, tá sempre surpreso não. que ele ficou em Não, terceiro hoje. Olha, Eu Né, já cheguei Iago? algumas vezes em primeiro lugar. Eu acho que eu joguei... Não, o Iago, ele é assim, ó. Essa é a segunda? Ele já participou aqui do podcast com a gente. Ele, só de assistir, ele ganhou de mim. A gente jogou junto quando ele veio pra cá, a gente jogou junto. Ele ganhou de mim só de assistir, ele nunca tinha jogado No na Charinga, vida. ele ficou tipo... Foi, Ele assiste foi, tudo, foi, todos os foi, episódios, ó. Rodando o olhinho aí. Foi, ativou o Sharingan ali e Credo. venceu. Ainda bem que eu tô jogando com você ainda, tá tranquilo. Que isso, é Mas a é um máquina. jogo Ó. sempre eterno. É sempre eterna que fala? É, sempre na verdade, eterna? ele é Como o que é? Breachers, é porque tá escrito sempre eterno aí, porque mandou, mas no protótipo, a gente, na produção final vai trocar. Mas é o Breachers, Fenda de Sempre Eterna, Fogo e Gelo mesmo. Então conta aqui pra gente Isso. como que é essa continuação aqui de Sempre Eterna, Fogo e Gelo. Ele vai adicionar, se eu não me engano, mais algumas missões, acho que 8 missões novas. Você vai jogar meio que nesse contexto de Fogo e Gelo, nesse local. E aí você tem o foco dessa expansão. Ele vai permitir que você tenha mais 2 aspectos, então você tem personagens com outros tipos de roles. E o jogo funciona assim, basicamente. Você pode escolher qualquer personagem que você quiser pra jogar no arquétipo. Esse arquétipo é de suporte. Então eu posso pegar, sei lá, o personagem mais violento que tem, colocar aqui, que ele vai me dizer qual ponto a mais ele coloca aqui dentro, que isso vai dizer quantos dados eu jogo, né? E aí você pode jogar, sei lá, como um mago guerreiro. Como é a Você escolha pode dos fazer isso. personagens? À vontade, você É vai tipo escolhendo. assim, tem a rodada. Aí Não, você como que é? escolhe pra jogar a campanha todos esses personagens. Ah, entendi. Antes não de começar, é. você escolhe esses Se personagens. você tá jogando mais livre, se você quer jogar o modo história, modo campanha, aí você começa com alguns e você vai comprando outros ao longo do jogo. Ah, entendi. Mas o foco dessa expansão, eu vou que pedir a sua lindo. ajuda, essa arena gigantesca de PVP. Nossa, ela é é. linda. Me Vamos, ajuda. vamos tentar colocar nessa Isso. câmera da frente aqui, ó. Nossa, E aí é o fogo. E ele é basicamente jogar LOL. Você vai pegar os personagens e vai jogar. Parece Exatamente. LOL, Que né? massa. Você joga um LOL aí com o personagem, então você vai ter os locais, você vai mandando pessoas, e você vai lutando um PVPzão assim de arena com os personagens e tal. E esse é o grande foco. Só que aí ele também vai adicionar a campanha normal, então você pode usar os tiles de fogo e gelo no jogo normal e também você tem a adição que você pode jogar na caixa normal 4 personagens, né, 4 jogadores, e aqui você pode jogar com 6. Então Ele tem é uma expansão ele desse é uma aqui. expansão, Então, com PVP. tudo que tá aqui, a gente vai jogar aqui também. Isso. Então, assim, você consegue jogar o jogo todo Deixa só ele- com esse aqui e esse Eu vou aqui deixar vai. ele arrumar. Eu não sei mais devolver como tá. Se você não sabe, imagina. vamos Eu ter que- até soltei que na Eu tenho que humildade. pegar o review Aí, ó, de alguém pronto. online. Sabe? Eu já esqueci como era. Jogava Desconfronto uma vez e assisti o vídeo do cara. Olha, a gente vai ter que marcar um dia Olha só. Sim, pra sim. gente jogar pelo menos uma partida Eu topo. aqui. E você pode trazer seu sócio, você traz um Aham. convidado, então, pra gente jogar uma partida. O que você acha? Eu Eu acho muito legal e mais legal Vamos ainda. Eu espero Não, performar melhor do que no jogo digital ali. Mais legal ainda a forma que vocês ilustram aqui o manual, É cara. bem bem explicadinho, explicativo, dá né? pra entender tudo. Não dá pra gente fazer uma outra tiragem, né? Então tem que ser o melhor possível. A gente tinha uma equipe que ajudou no manual de revisão. Os jogadores têm o manual desde o primeiro dia. Então, se alguém quiser hoje ir lá jogar o jogo e falar assim, cara, a gente ainda quer mexer, queria que você mexesse nisso aqui, pode mandar até a gente enviar. E a gente provavelmente tá enviando segunda-feira esse protótipo já pra fazer a última parte da produção. E tem uma já galera mandar pra todo mundo. que dá, tipo, ideia, tipo, manda...
tive essa ideia aqui pra melhorar essa parte? Tem uma galera que... Tem o tempo todo, a gente é sempre aberto, assim. Inclusive tem muita ideia de personagem aí, de arma, tem muita referência também. Tem referência aí a Darkest Dungeon, então tem a armadura que é parecido. Tem referência ao Guts de Berserk. Então, são coisas que o pessoal fica muito animado pra ter. A gente faz. Tem uma espada semelhante à do Zelda também. Agora vamos colocar ele na fogueira, meu bem. Qual que é o seu personagem favorito que você já criou? Nossa, tem várias, né? Não, agora, cara, vai ter que pensar em um aí. E eu olhando assim, gente, eu sou aquela que quando eu escolher personagem, eu vou ver a que eu acho mais bonita. Eu não sei dizer. Eu posso dizer. Beleza é subjetivo, então pode ser que. É verdade. Mas assim. Mas depende também do que eu quero ser também. Exato. Às vezes, dependendo pra compor ali no time, ou se eu tô mirando na vitória, acaba que eu mudo um pouco. Mas a aquele estratégia personagem que quando você criou, você falou... Eu gosto muito do desconfronto, da possibilidade que a gente teve de fazer personagens que têm uma identidade muito forte. Então eu gosto muito da Tessia como essa clériga. Eu gosto muito das cores dela também. bonita. O deck dela é muito amarelo, assim, então eu gosto bastante dela. Acho que ela ficou com um visual legal. Eu gosto muito da Tainara. Sim, eu achei ela linda. Porque Ela é assim, linda a gente mesmo. queria mostrar meio que esse elemento de ter uma debilidade, mas ao mesmo tempo conseguir estar ali ativo. Então, ela é portadora de deficiência, então tem um bracinho. Então, assim, a gente fez meio que essa projeção como Monk. Então, tem um pouco, sabe, eu acho que todo personagem é meio que algum reflexo de como a gente enxerga a sociedade e as nossas relações. Então, eu acho que todo mundo eu acabo que enxergo diferente, eu enxergo como que ele resolve situações na narrativa. Entendi. Mas eu gosto muito dela. Desses aqui, eu gosto muito desse que é o nosso tanquezão. Nesse jogo tem eu aqui. Então, tem meu sócio, a gente fez. Que então, massa! tá em algum lugar, eu não sei, acho que tá aqui Aqui dentro. na capa não tem? Não, na capa não, mas tem. Porque assim, era 35 personagens. Chegou uma hora que a gente falou, velho, vamos fazer a gente. uma boa Justo, ideia. justo. Exato. Aí a gente fez. Então tem meio que uma versãozinha aí dentro. legal. Aí eu coloquei meu nick que eu usava em jogos, Qual que é que era o Hadak. Hadak. Hadak é um nome porque eu pensei um dia um Saiyajin. Então tinha Bardock, tinha Kakaroto e tem o Hadak. Aí foi sim. isso. Aí o dele eu não sei porque que é não, mas assim. E deu cabelo espetado também? Não, aí ele tem esse fisicamente parece com cabelinho vocês aqui e mesmo. tal, é mais parecido com a gente e tal. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante, quando eu fiz o meu sócio, não era exatamente igual ele, mas assim, nos próximos 2 meses que ele viu, ele começou a tentar ficar parecido. Nossa! Aí toda vez que ele tava na chamada, ele tava com a barbinha Ah, assim. é? eu Não falava, fez tô igual vendo eu? o efeito que aconteceu nele. Vou ficar igual um personagem. Mas o pessoal assim gosta faz. muito, assim, direto estão jogando. Inclusive hoje o pessoal tava jogando PVP lá no Discord, que eu entrei pra reunir, vi. Aí a gente veio e não fica lá só assistindo. E aí eu tava jogando com a Hadak. Então, assim, o pessoal gosta desses personagens, pelo menos. Eu tentei fazer ficar legal, né? Mas tem até a gente aí dentro. Mas, assim, eu acho que a Tessia mesmo, eu acho que a Tessia, ela bate muito com as cores, o visual. Essa, né? Eu acho que eu gosto dela bastante. E, assim, como tem uma distância temporal desse jogo pra esse, existem esses personagens aqui dentro mais velhos e tal. E aí eles vão ter faixinhas Doutor Estranho de cabelinho branco. Então eles envelhecem conforme cada Sim, jogo. sim. A versão da Kandra, que é essa Bárbara aqui, acho que é um dos meus personagens visualmente ficou mais legal. E vai ter continuação? Então, a história continua, né? O mundo continua. Então, a situação que a gente lidou aqui, que esse aqui é meio que o resultado, ela vai se tornando outra coisa. O nosso próximo jogo, a gente quer fazer uma escala um pouco menor. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre resistência, sobre meio que entender o seu local na sua cultura e entender quem oprime, quem não oprime. Então, ele é muito mais sobre isso. Então, você vai ter um povo que é de resistência. Então a acho gente que já é tem isso. um Eu spoiler não tô aí. querendo contar muito, eu tô vendo que tentando ele tá sambar em volta. Sim, mas tá tudo bem, É, tudo bem. pra Então quem vai não- ter algo Porque novo. a gente não Material. contou pros apoiadores nem nada, então Entendi. quando eles veem isso aqui, eu não quero que eles... Entendi. Não, mas tá no Tem que final do chegar na episódio. pré-campanha e falar, o quê? Então vai vir algo novo aí da Vai. Nat20. Final do ano tem um inovador, financiamento aí bacana pra gente. então- Quem não ficou até o final do episódio, ó, perdeu spoiler. Só fala, vendo? só. É isso aí. Só fala. E Mas Pode eu falar, pode falar. ia fazer uma pergunta, eu esqueci agora, mas peraí, eu vou lembrar. Vai, lembra. Ah, lembrei. Pra quem vai começar a jogar o jogo, Uhum. como que é a experiência de quando você abre a primeira vez e começa a montar ali, e depois você joga 10 vezes? Você vai ter uma experiência legal, mas como que é a visão? Porque eu que nunca joguei, eu não consigo ter nenhuma visão, Uhum. né?
mas eu acho que se eu jogar umas 10 vezes, aí eu vou ter uma visão. O que vai entrar na cabeça da pessoa que joga umas 10 vezes? Aí a pergunta é meio louca, Não, mas eu acho que a sua pergunta ela é boa e eu acho que ela puxa uma coisa muito importante que é esse tipo de jogo, ele é um jogo que, se você for parar pra pensar, pelo que a gente conversou aqui, ele tem um propósito de financiamento. Então, ele tá olhando pra uma comunidade e ele tá olhando pra pessoas que podem se unir a ela. Nesse sentido, a gente sabe a temperatura do que funciona com a comunidade. O quão complexo pode ser e o quão complexo pode não ser. Entendi. Então, se você chega assim, verde de tudo, pra um jogo que cresceu por causa da comunidade, é diferente do que você tá na comunidade e já tá esperando isso daí. Quando você abrir, você vai olhar e falar assim, cara, isso tudo eu conquistei. Vamos descobrir onde começa aqui dentro. Então, existe um susto diferente de quem tá pegando. Como a gente não trabalha tanto, assim, com venda, sei lá, coloca num site, embora ainda existia, assim, a gente colocava numa loja ou outra, é mais o financiamento. Então, a gente faz o financiamento, financia, coloca um lead pledge aberto para quem quiser pegar, que aí é outro valor, não tem certas coisas que tinha e tal. A gente ficou com o lead pledge aberto 1 ano, assim. A gente deixou Resumindo, é um jogo bem nichado, mas você que quer participar pode entrar pra comunidade. Mas aí, terminando de atender o resto do seu ponto, jogar a primeira vez, você vai ter aquela experiência de descobrir no mundo. Uma vez que você pegou, vai sair bem mais fácil, assim. Mas eu acho que essa é uma tendência natural dos jogos, assim. Mas eu acho que é uma visão que você vai ter é entender como funciona o game design. Depois de joguei 10 vezes, agora eu... Se você jogar 10 vezes, eu acho que você zera a campanha, assim. É? Então, vai ter a experiência de crescendo. E a ideia é que o game design acompanhe. Então, você vai estar com especialização, vai ter quests diferentes. E a galera joga sempre, assim, como que é? Tipo... Não chegou ainda, né, pra eles, mas o pessoal joga online sempre. Sempre, É. entendi. E além da Nat20, você também criou a Runa. Isso, a Runa Studio. Que é uma outra Exatamente. empresa agora voltada para jogos digitais. Como Exato. que veio esse insight de você criar a Runa Studio? Aí é uma visão meio que de mercado. Eu não acho que financiamentos de jogos digitais, eles funcionam como de board game. Então, não é uma experiência que dá pra você trazer direto. Um board game vai custar R$300. Sei lá, esse jogo grande assim, um jogo digital por ser chaves, você vai custar, sei lá, 30 contos, 60 contos. Então, você chama de conto bem direto assim, mas é meio que... Você vai precisar de muita gente para você conseguir fazer o financiamento de um jogo que pode custar muito mais caro. Então, sei lá, fazer uma demo bacana com equipe grande vai R$300 mil. E aí, isso daí, assim, de 30 em 30 reais vai ser meio complexo, né? Vai ser difícil, Então, né? assim, a nossa ideia com o Runa é a gente criar jogos digitais que vão trazer experiência meio que regional, da gente Brasil, da gente Goiás, ou seja, como contar Que é carente, esses né, mitos. cara? É carente porque a gente tem um papel, na minha visão, tá? Eu não vou responder como especialista, mas porque é algo que eu já pensei muito, porque eu já tô trabalhando meio com isso. É carente porque a gente não é necessariamente o nosso papel como Goiás exportar jogos. Não é nosso papel como Brasil exportar jogos. A gente tem um papel na distribuição internacional do trabalho. Então tem local que é mais para fazer isso aí. Sei lá, você vai pegar Canadá, vai pegar... que tem estúdios muito fortes de jogo, ele exporta mesmo, sabe? E eles usam como soft power também, para poder entrar essa visão que a gente tem do Canadá, ou sei lá, Clair Obscure, que saiu recentemente, se eu não me engano, eles até ganharam status como cavaleiros, eu posso estar enganado nisso daí também, né? Mas assim, eles tiveram eles levaram a cultura deles, então eles vão ter uma abrangência, né, e uma percepção do país deles diferente que a gente tem no Brasil e em Goiás. Então não é muito comum. E a gente foi criado, na minha visão, para enxergar de forma caricata a nossa própria realidade. Então a gente, como arquiteto, a gente olha, sei lá, uma construção em Pirinópolis e enxerga, é Pirinópolis, né, e tal, mas você não consegue enxergar aquilo todo numa fantasia. Embora aquilo dali é uma derivação do barroco europeu, regionalizado. E o barroco europeu você consegue enxergar na fantasia. Embora já chega um final, assim, do gótico, né? A gente chega muito medieval. Então, a gente que não foi meio que inserido nisso por causa do nosso próprio papel. Então, às vezes é um pouco difícil de estar enxergando e isso é uma coisa que a gente tenta fazer aos poucos e tal. Acho que é mais ou menos com o cinema, né? O cinema brasileiro tem crescido bastante, só que o cinema de Hollywood, por exemplo, é muito mais forte, né? Foi feito para um mundial, né? E o cinema brasileiro vem crescendo com o passar dos anos, mas ainda tem... não é mundial igual Hollywood, né? Você acha que a questão do consumo, se os brasileiros valorizassem mais a própria cultura, os próprios criadores, a própria produção, independente da área, pode ser de jogos, de cinema, audiovisual, talvez teríamos um resultado diferente? Eu tô
Fica à deixa eu vontade, viu? estruturar A isso. gente é jujubeiro. Como eu vou dizer... Não, já Não, tá olhei isso aí 10 tranquilo, vezes. Eu gosto a muito de gente- balinha, assim. A pode pergunta comer, é ótima. à Vai, pode vontade. pegar. Eu quero estruturar de um Toma modo aqui, ó. que fique... Já vou pegar. De que fique, pelo menos, organizado. Na minha visão, não é necessariamente aquele papel de, tipo, você agora vai ter um olhar para isso. Eu acho que a gente é inserido no contexto. E o contexto não joga a gente tanto para isso. Então, a gente vai viver essa realidade, assim. Se não existe um edital de fomento à cultura em Goiás para jogos, não tem jogos em Goiás, a não ser que você tenha a materialidade que te permite fazer o jogo em casa porque você não trabalha. Então, ele vai criar esse ecossistema. Então, por que a gente não olha tanto as coisas aqui? A máquina estadunidense de propaganda através do cinema deles, porque aí você tem propaganda das guerras e de todo esse processo deles, ela é mundial, ela é imbatível e ela funciona como um exportador de cultura. E a gente pega essa cultura. Então, esse não precisa de um ecossistema muito forte para você fazer com que as pessoas de treinar elas. Uma coisa, eu acho que vou colocar um paralelo. Quando eu estava na arquitetura mais pesada, a gente tinha um papel de tentar conscientizar as pessoas do papel do arquiteto e dessas coisas. Mas eu acho que, às vezes, tem uma dificuldade que as pessoas não vê na prática. E essa prática, ela não acontece por uma série de questões. Então, na arquitetura seria, você tem uma influência do poder monetário imobiliário muito grande na cidade, que às vezes ofusca um pouco o arquiteto urbanista como resolvedor de problemas da sociedade enquanto mobilidade e tudo mais. Então, enquanto o poder econômico vai ser um pouco mais forte em lidar com isso, a gente vai enxergar o resultado disso. Cidades mais difíceis de andar e tudo mais. Então, a gente não vai olhar pro profissional que vai resolver isso, porque ele não está resolvendo. Porque existe outra ótica. Então, no caso dos jogos, é um pouco isso também. A gente não enxerga tanto a nossa cultura com isso, porque a gente foi ensinado a enxergar ela caricato. Então, quando a gente vai pensar o povo originário, sei lá, se a gente fosse tentar fazer algo assim, como o cocazinho e a palhaçada que a gente aprendeu quando era criança. A gente não vai enxergar como a luta de 500 anos que se mantém até hoje e que tá aí se mostrando viva. Por quê? Porque a história é contada pelos vencedores. Então, tem todos esses aspectos que são mais... Por isso que eu quis um segundo para organizar, porque tá um pouco além de só o papel nosso de disseminar. Tá em todo um ecossistema que está em volta, que faz também, que aí a gente tenta fazer o melhor. A Associação de Jogos em Goiás vai estar tentando penetrar nesses espaços, vocês que têm essa importância, que aí você vai quebrando. Mas nunca vai vir facilmente para alguém. Tem porque... que ser várias frentes, né, para poder quebrar exato. esses preconceitos que ainda existem. O cinema, como você mencionou, o cinema brasileiro está em voga agora, mas um dos grandes meio que validador é a gente estar lá fora concorrendo também. Então a gente, vale a pena olhar aqui pra cá também, né? Então é isso. E eu me coloco aí dentro. Eu não sou um grande consumidor do cinema nacional, mas é porque eu também não assisto tanta coisa. Mas eu tento ficar mais até da minha proximidade com o Vados, que é um diretor que é casado com a Michelle. Então você acaba pegando em volta. Então a gente tenta fazer o melhor com aquilo que pode. Já em jogos, já sou mais. Então é uma coisa que depende muito do nosso ecossistema. A gente faz o melhor. Vocês têm esse trabalho, a associação tem esse trabalho, mas tem questões que são políticas, que são da nossa posição e da ideologia vigente, né? Que vai, querendo ou não, ditar um pouco nisso. É complexo. É complexo. É complexo. Mas é a realidade nossa. É realidade. Eu acho que também um passo que pode ser muito importante é a própria educação, né? A gente passar para os filhos, a ter o apoio também das próprias escolas também para estar mostrando. E eu vejo hoje que muitos professores usam hoje os jogos, né, dentro de sala de aula para justamente mostrar, olha, temos um jogo que mostra um pouco da cultura brasileira. Eles conseguem fazer uma inserção ali no conteúdo da matéria e passar ali para a criança. Então a criança ela já cresce já dentro do cenário do board game ou de um jogo digital. Sim. Então acaba que a educação também ela vem como uma ferramenta para a gente também estar quebrando, né, essas paredes que ainda existe. Mas é como você falou, é um ecossistema muito grande, muito complexo, mas precisa ser feito. Sim, Ele sim. precisa acontecer para que, quem sabe, daqui a alguns anos, ou até mais do que isso, venha a se tornar mais valorizado, mais respeitado A dentro gente do está mercado. fazendo isso. É inevitável fazer isso se você está produzindo. Então, toda vez que eu faço um financiamento desse, tem 3, 4, 10 pessoas que olham, que na época da vida delas chegou no momento onde ela pode fazer isso, que fala, cara, eu quero fazer um financiamento também, eu quero fazer um jogo, aí como é que eu faço? Aí você vai atrás da associação, vai atrás da gente, vai atrás de outras pessoas, e a gente passou por isso, a gente não produzia jogos antes de 2020. Então, a gente está sempre empurrando a fronteira de onde as coisas estão, mas ela tem um motivo delas serem como elas são, né? Então é isso também que é muito da nossa posição.
E, Valves, pra gente estar aqui finalizando o nosso bate-papo, inclusive já vou deixar o convite, tá? Porque nós vamos jogar. Nós vamos vamos marcar jogar. um dia. Vamos agendar o dia pra gente jogar. Pelo menos você falou que uma partida leva 1 hora. A gente joga uma partida tranquila, assim, 1 horinha, todo mundo tranca feliz. 1 hora. Beleza, então Até quem não sabe, igual eu, não sei nada. Não, joga. Joga? Joga sim. Você jogou RPG de mesa, eu fiquei surpresa. Jogamos RPG de mesa. Aí, É? ó. Tem... Então- Não, ele joga assim, o Bridges ali... a gente 4 joga pessoas tranquilo. é de boa? Pra 4 Pra Quatro pessoas, né? pessoas, inclusive pode ficar 4 pessoas e eu só assessorando, eu controlo os inimigos e tal, e aí vira meio que o mestre da corrupção ali. Ah. E aí vocês têm que se virar enquanto eu vou tentar... Ou seja, você põe a lenha na fogueira pra gente se matar. assim, a ideia é essa, vamos ver se dá certo. Mas é isso. Então vai ser divertido. Então já fica o convite, Aham. vamos organizar então pra gente estar jogando. E sempre que tiver lançamentos, olha, fala com a gente, vamos fazer a divulgação desse trabalho, vamos jogar mais o jogo, vamos dar mais valor ao trabalho de vocês. E quais são as redes sociais que a galera pode estar seguindo pra estar apoiando também? Então, você vai achar a gente na Nat20 Games, no Instagram. A gente tem a nossa comunidade, né? A comunidade no WhatsApp. Então, pra você achar a gente, vai ser difícil falar o link, mas basicamente, procura a gente no Catarse, procura a gente na Maple Starter, que lá vai ter todas as informações, como jogar o Tabletopia, né? O nosso jogo online atualmente, onde achar o manual pra querer dar uma olhada. E assim, você pode me achar no valves.art no Instagram, que é o que eu mais utilizo. Mas é isso, assim, procura a gente lá e procura os nossos jogos, especialmente. Entre na comunidade, né? Isso, entra na comunidade, vem conversar com a gente lá, é isso. Aí, Valves, boa. muito obrigada por esse bate-papo. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês têm realizado. Aí, ó. Já Parabéns, queremos cara. ver o que vai sair aí no final do ano também. Final do ano Vamos tem. ficar de olho pra você estar voltando aqui também. Sucesso pra você e sucesso também pra Nat20, pra Runa e pros demais projetos que você vir aí tocar. Muito obrigada. Tá Muito ótimo. sucesso, cara. Um prazer conhecer você. Obrigado por ter pegado um tempo da sua vida pra vir pra cá, apertar o pause lá e vir sentar na mesa pra explicar isso tudo pra gente. Confesso que eu entendi muito, você explica muito bem. Sim. E deu vontade Professor, né? Cara, e deu vontade de ver aqui na prática, né? A gente quase jogou. Eu falei, bora Quase jogar jogamos, uma né? partida aqui. Exatamente. Mas valeu demais, cara. E sucesso, porque vocês têm um trabalho incrível. Sim. Verdade. Obrigado, viu? Agradeço demais o convite, espero voltar aqui pra gente jogar. E assim, fico muito feliz que vocês gostaram. Assim, eu adorei a casa de vocês. E assim, faz todo sentido vocês terem o sucesso que vocês têm, porque tá muito legal. assim. Valeu demais. cara. Obrigada, Obrigado. Valves. Como vocês viram aí, sigam nas redes sociais. E pode cobrar a gente. Vamos ter mais episódios aqui de gameplay, não só digital, mas também de board game aqui com vocês pra gente ver na prática, gente, porque é muito bom. Se a gente passa ali horas assistindo um gameplay, vocês vão passar horas também assistindo a gameplay aqui no Aperte Pause. Aquele momento que você pausa aí e vem se conectar com a gente. Exatamente, galera. E lembrando, ó, QR Code aqui em cima do Fujioka. Fujioka você compra em 10 vezes sem juros e ganha frete grátis. Já lê aqui o QR Code ou vai lá no site www.fujioka.com.br. Vá no site também, aperteopause.com.br, que a gente tá com vários planos aí de portal e tudo mais. Então fique tá ligado. saindo muita novidade aí do forno, né? Altec in High Level também, muito obrigado por estar com a gente aí, sempre. E nos vemos numa próxima. É isso aí, mas como eu tava falando pra vocês, muita novidade vem por aí, porque a Aperte Pause vai completar 1 ano, e como vocês sabem, Um ano! 1 ano de Aperte Pause vai completar, e como trabalhamos com processos nessa nova etapa, muita coisa nova, novidades e também conteúdos. Eu tentando vem por falar aí aqui, também. ó, mas é melhor não falar, né? Vamos segurar, né? Gente, não me deixa falar as coisas, né? Mas tá bom, mas já soltei. Assim como o Valve soltou um spoiler, a gente solta um spoilerzinho aqui também. Um beijo pra vocês e até a próxima. Falou, Tchau! galera. Tchau.